Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui, unidos e reunidos em Cristo Jesus, para trazer uma palavra para os irmãos, para a amada igreja, a Igreja Batista Monte Sinai, uma igreja que mora no meu coração, uma igreja que eu amo muito, uma igreja que foi e é, e com certeza tem sido uma igreja missionária, uma igreja que tem um grande potencial de ganhar almas para o reino de Deus, e é com uma satisfação muito grande. E eu quero mandar um abraço para os meus amigos e irmãos da Igreja Batista Monte Sinai, o pastor Zé Alves, e quero dizer para os irmãos que é com grande alegria que eu me encontro aqui para trazer essa palavra para os irmãos. E como o tema é oração, eu quero trazer uma palavra poderosa sobre aquilo que a oração é capaz de fazer na vida do servo de Deus que se propõe em ter um relacionamento maravilhoso e perfeito com Deus, e Deus, através do seu servo, da sua serva, age pelo poder da oração, transformando vidas, transformando situações, circunstâncias, e acima de tudo, pelo texto que nós vamos ler e meditar nesse momento, a oração de um servo de Deus foi capaz de mudar muitas vidas, e inclusive um reino inteiro, por causa de um homem que se propôs a buscar o Senhor, a estar orando, se prostrar diante do Senhor, e Deus transformou todas as circunstâncias que eram contrário à sua vida, e Deus transformou toda a situação em bênçãos, e principalmente o coração do rei, de um imperador, e principalmente de todo o império, por causa da oração do homem. Então eu quero convidar os meus amados irmãos para juntos meditarmos no livro de Daniel, no capítulo 6, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 6, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Pareceu bem a Dário, ou Dario, como alguns irmãos queiram chamar, e diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este sátrapa dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele, note bem, havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. E por esta causa, ó rei, o rei assinou a escritura interdito. Daniel, pois,
quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia uma janela aberta para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, meus irmãos, a história de Daniel, um homem de Deus, o homem que a palavra de Deus diz que ele era fiel, que ele era íntegro, que nele não havia culpa nenhuma, que ele era correto. Daniel era um homem honesto. Quantas qualidades maravilhosas na vida de um crente. E isso parece que é raro hoje em dia na vida dos crentes de hoje, dessa nova geração. E olha só, esses sátrapas, esses homens, eles eram corruptos e eles vinham roubando as riquezas do rei. E o rei viu em Daniel essas condições e resolveu colocá-lo como presidente sobre os sátrapas, sobre os governadores, porque ele sabia que Daniel era honesto, Daniel era fiel, Daniel era um homem de Deus. E esses corruptos, esses homens, sabendo que por causa de Daniel eles não poderiam mais usurpar a riqueza do rei, eles não poderiam mais roubar o rei. Por quê? Porque Daniel era honesto e jamais deixaria passar qualquer coisa que fosse obscura, que fosse desonesta. Então, o que foi que eles fizeram? Eles tramaram, eles fizeram com que o rei Dário assinasse um decreto, uma lei, em que durante 30 dias, quando a trombeta soasse, todo mundo tinha que se prostrar diante desse rei. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado essa lei, Daniel foi para sua casa, entrou no seu quarto, abriu aquela janela que dava para o lado de Jerusalém, e ali ele orou, ali ele buscou a Deus, ele colocou toda aquela situação diante de Deus, ele se prostrou e orou. E aí o que aconteceu? Aqueles homens seguiram Daniel e viram que ele estava ajoelhado, prostrado diante de um Deus invisível, um Deus que eles não conheciam, e aquilo foi como uma ofensa, e ali Daniel estava quebrando a lei do rei, que havia assinado que ninguém poderia se prostrar diante de outro Deus, e eles pegaram Daniel e levaram ao rei Dário e disseram: olha, esse Daniel que tu trouxeste, esse Daniel que tu tens como consideração, ele não faz caso de ti, rei. Porque ele, sabendo que tinha que se prostrar diante de ti, ele foi e se prostrou diante do Deus dele. E agora é necessário que se cumpra a lei, e que não pode ser revogada. Então, o que ele tem que sofrer agora é ser lançado na cova dos leões, porque ele transgrediu a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que o rei ficou triste, o rei fez de tudo para tentar livrar Daniel da cova dos leões, mas ele não podia voltar atrás da lei que tinha que ser cumprida. Então ele levou Daniel até a cova dos leões, acompanhado daqueles homens que acusavam Daniel, e ali o rei diz uma coisa maravilhosa para Daniel. O rei, antes de Daniel entrar nas covas dos leões, o rei diz para ele: Daniel, o Deus que tu serve, que ele possa te livrar da fúria dos leões. E Daniel foi colocado na cova dos leões. Tudo isso porque ele estava orando. Tudo isso ele estava sofrendo porque ele tinha uma vida de oração. E ele foi para a cova dos leões, queridos. E ali eu creio que Daniel entrou em oração, aquela oração espiritual, aquele sentido espiritual de estar ligado com Deus. E ali ele passou toda aquela noite. E aqueles leões, meus amados irmãos, quando alguém era condenado para ser jogado lá, esses leões, eles tinham que passar fome. Eles deixavam os leões passarem fome, porque quando aquela pessoa ou aquelas pessoas fossem jogadas ali, os leões avançassem logo e os destruíssem e comessem todos eles. Aqueles leões estavam famintos, mas porque Daniel era um homem de Deus. E ali Daniel passou toda a noite. E o rei, ele não teve paz durante toda a noite, ele não conseguiu dormir. Vieram os encantadores, vieram os dançarinos, mas ele mandou todos saírem da presença dele porque ele estava triste, porque Daniel estava naquela situação, ele não pôde fazer nada. Então, meus queridos, o que aconteceu? Quando foi de manhã bem cedinho, eu creio assim,
uma faixa de 5h30 para 6 horas da manhã, esse rei correu para lá. E diante da porta da cova dos leões, ele clamou por Daniel e ele gritou: Daniel, o Deus que tu serve, por acaso pôde te salvar dos leões? E Daniel, lá de dentro mesmo, ele bradou: ó meu rei, que viva para sempre. O Deus que eu sirvo enviou o anjo e ele fechou a boca dos leões, não deixou nada acontecer comigo. E aquele rei ficou tão contente, maravilhado, mandou abrir a porta e tirar Daniel da cova dos leões, e ficou contente, e aí mandou jogar aqueles acusadores, aqueles homens do diabo, aquelas pessoas que fizeram de tudo para denegrir a imagem do homem de Deus. E aqueles homens, nem eles chegaram no meio da cova dos leões, e diz a Bíblia, o texto, que eles foram destruídos pelos leões, tanto eles como a família deles. Olha só o que acontece, queridos, quando alguém tenta alguma coisa contra o servo ou contra a serva de Deus. Coisas terríveis acontecem. E Daniel foi livre da cova dos leões. E aquilo foi um testemunho muito grande. E tudo isso aconteceu, querido, por quê? Porque um homem tinha prazer de orar. Orava 3 vezes ao dia, como era costume dele, assim diz a Bíblia. Então, meus amados irmãos, meus queridos, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Tenha uma vida de oração. E essa palavra oração, se você prestar atenção, ela é composta. Ela é composta de ora e ação. Não se pode orar sem agir, porque oração sem ação não tem efeito. Daniel, ele orava, mas ele era um homem de Deus, ele era um homem íntegro. Ele zelava pelo nome do Senhor dos Exércitos que ele tinha na vida dele. Ele transmitia a palavra de Deus, ele transmitia a vontade de Deus. E que você também possa pensar, através dessa mensagem, como tem sido a tua vida de oração. Como tem sido a sua vida como cristão ou como cristã. O que você está fazendo, porque a fé sem obras ela é morta. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, busque o Senhor. Coloque-se diante de Deus em oração. Hoje quase não se vê mais os crentes de joelho orando. Geralmente chega na igreja, se senta e ora. Queridos, como a oração ela é poderosa. Ela tem um poder tremendo. Veja só o que aconteceu a partir do versículo 25 do capítulo 6 de Daniel. Olha o que aconteceu para a gente concluir. Olha o que diz. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e Ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, queridos. Tudo isso por causa de uma oração mudou toda a situação, mudou a religião de um império, do reinado inteiro. O próprio rei se convenceu que Daniel servia a um Deus todo-poderoso que faz maravilhas no céu e na terra. Olha que coisa linda. Veja só o poder que está à disposição de você, o poder que está à disposição da igreja, o poder da oração. E, para finalizar, eu quero recitar aquilo que está em Daniel capítulo 10, versículo 12. Eu acho isso aí lindo. Quando eu estudei esse versículo, o efeito desse versículo estremeceu todo o meu ser. Está escrito assim: Daniel, desde o dia que tu aplicaste no teu coração em me buscar e fazer com que se cumpra a minha palavra,
são ouvidas as tuas orações. E por causa das tuas palavras é que eu vim. O próprio Deus dizendo para Daniel. Olha só que coisa linda, que intimidade maravilhosa da criatura com o Criador. Que intimidade maravilhosa. Sabe que é Daniel, acostumado a orar 3 vezes ao dia, está orando aqui, de repente Deus vem. Claro que foi um anjo, né? Na verdade foi um arcanjo que veio, mas enviado por Deus. E aquele que é enviado por Deus tem as mesmas prerrogativas de Deus, tem a mesma qualidade, o mesmo poder de Deus, porque foi enviado pelo próprio Deus. E ele diz isso para Daniel. Daniel, desde o dia que tu aplicaste no teu coração, de me buscar, e cumprir a minha vontade, só ouvir as tuas palavras, e por causa das tuas orações é que eu vim. Olha que coisa maravilhosa, como se Deus tivesse assim, Daniel, como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Nada tá pegando aí com você? Tá tudo beleza? Não tem ameaça nenhuma? Eu estou aqui, Daniel. E eu posso até imaginar assim, Daniel, Deus, já que tu apareceu, como é que está lá o céu? O céu de glória, está lindo, hein, Deus? Pai, está maravilhoso. Está lá preparado para você e para todos aqueles que me buscam em oração, todos aqueles que fazem a minha vontade, que têm intimidade comigo, que têm um relacionamento perfeito comigo. O céu de glória são para pessoas com essas qualidades. Eu posso entender assim, Daniel conversando com Deus, que coisa maravilhosa, queridos. Não é? Como é que um homem que tinha as mesmas falhas que nós temos, mas o relacionamento dele era maravilhoso com Deus, ele se preocupava com isso, ele zelava por esse relacionamento, e nós precisamos fazer isso também, queridos, porque nada é impossível ao que crê, sabe? Então, nós temos esse poder chamado o poder da oração. Então, ore, se ajoelhe, se coloque diante de Deus, porque Ele tem poder absoluto para fazer infinitamente mais naquilo que se pede, naquilo que se coloca diante dele. E as nossas orações têm que ser com o sentido, primeiro, que o nome dele seja glorificado e que seja feita a vontade dele. Então, meus amados, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande. Um abraço, um cheiro maravilhoso. Estamos à sua disposição, à disposição da igreja, que à vontade. Deus abençoe essa amada igreja e que Deus abençoe meus irmãos, meus amigos, do fundo do meu coração. Um abraço a todos e Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Amém.